No ar, direto do plenário da Câmara Municipal de Itaberaba, ao vivo, TV Câmara. A TV Câmara transmite agora a sessão ao vivo, direto da Câmara Municipal de Itaberaba. Boa noite a todos. Convido o vereador Luciano Santana a ocupar a mesa na função de primeiro secretário ad hoc e, uma vez aceito o encargo, solicito do primeiro secretário ad hoc, o vereador Luciano Santana, que faça a chamada parlamentar. Professor Carlos Tonajura, Jadiel Mascarenhas, Amauri, professor Amauri, Walter Sena, Peba, o presidente José Antônio e Luciano Santana. Havendo um número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Itaberaba, iniciamos os nossos trabalhos e declaro aberta esta sessão. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior e eu faço na forma regimental. Senhores vereadores que pretenderem fazer emenda ao referido documento, por favor, encaminhar por escrito à Secretaria da Casa. Quero registrar nesse instante aqui as presenças entre nós do nosso amigo Berinho, do amigo e grande comunicador Pedro Cariri, do nosso amigo Messias, funcionário público do quadro municipal, aposentado, né, ex-motorista de ambulância, muitos préstimos, desenvolveu em proveito da nossa população, salvando vidas, conduzindo os nossos enfermos aos grandes centros do estado da Bahia. De igual sorte, o também motorista de ambulância, servidor do quadro efetivo da municipalidade, nosso amigo Moché. Sintam-se todos acolhidos, perfeitamente abraçados por este parlamento. Em tempo, registro a presença ainda do vereador Amarildo. Solicito do primeiro secretário fazer a leitura do pequeno expediente. Processo número 328/2018, prestação de contas da Prefeitura Municipal de Itaberaba, relativas ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor João Almeida Mascarenha Filho, processo TCM número 02-397 e 16, parecer prévio, opina pela aprovação, porque regulares, porém com ressalvas das referidas contas. Processo 312/2018, indicação de autoria do vereador Evanilton Oliveira, Peba. Implantação dos aparelhos repetidores de sinais para celulares no raio de 3 km para as comunidades rurais da Vila São Vicente, Guaribas, Ipueira, Itaíbas, Alagoas e no distrito de Santa Quitéria. Processo número 325/2018, indicação do vereador Jadiel Machante. Pavimentação do trecho localizado nas mediações do depósito da empresa Cimentol, entre as ruas Amado Carvalho e a Praça Castro Alves. Processo número 317/2018, indicação de autoria do vereador Bodinho Neto. Realizar reuniões com o grupo executivo da Fazenda Canaã, situada na zona rural deste município de Itaberaba, com finalidade de que seja reaberta. Processo número 326/2018, pedido de providências, de autoria do vereador Dr. Zé Antônio, poda das árvores do bairro Parque das Águas. Processo número 327/2018, pedido de providência, de autoria do vereador Dr. José Antônio, realizar patolamento e encascalhamento do bairro Parque das Águas. Número 7, ofício número 1478/18, Salvador, 24 de maio de 2018.
a Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Itaberaba. Senhor presidente, informa a Vossa Excelência, para fins do exercício da competência dessa Câmara Municipal, que o agrésio plenário desse tribunal apreciou a prestação de contas da Prefeitura desse município, referente aos exercícios financeiros de 2015, processo número 02, 397 e 16, e em conformidade com o voto do conselheiro relator, foi proferida decisão no sentido da aprovação com ressalvas, com imputação de multas e ressarcimento ao erário, publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do TCM, edição do dia 7/2/2018, tendo seu trânsito em julgado ocorrido em 24/5/2018. Assim comunico a Vossa Excelência que o referido processo está hábito a julgamento por esse Poder Legislativo, cujo conteúdo encontra-se disponibilizado eletronicamente no endereço http://e.tcm.ba.gov.br do TCM-BA, possibilitando a visualização dos documentos, inclusive o inteiro teor, ao parecer prévio para doação das providências pertinentes, ressalva-se que as instruções para cadastramento dos usuários que acessará os documentos da referida prestação de contas se encontram no endereço eletrônico www.tcm.ba.gov.br/TCM Manual. Atenciosamente, Ana Luísa Reis Mendonça, secretária-geral do TCM Bahia. Senhor presidente, não há mais matéria, pau a pauta, no expediente. Não havendo mais matéria pautada para o pequeno expediente, inauguramos nesse instante o horário destinado às comunicações de lideranças pelo tempo de 3 minutos. Está franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo tempo de 3 minutos no horário de comunicações das lideranças. Com a palavra, o vereador professor Carlos Tanajura. Senhor presidente, senhores vereadores, o nosso fraternal abraço. Um abraço também às pessoas que nos ouvem aí. E na pessoa de Messias, funcionário aposentado do nosso município, gostaria de saudar os demais que nos assistem nessa noite. E aqueles que nos ouvem através dos meios de comunicação, a Rosário FM, TV IB, TV Câmara, o nosso fraternal abraço. Mas, senhor presidente, hoje é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E muitos falam, a lei se refere a isso, que criança é na escola. E o Ministério da Educação já se colocou, e é meta do Ministério, e muitas escolas já funcionam nos 2 turnos, como educação nível integral. Por que isso? A criança estuda pela manhã, à tarde ela vai fazer outros trabalhos, né, profissionalizantes, recreativos. Então, para que a criança continue o dia todo na escola. Infelizmente, nem sempre funciona como a lei determina. Aqui, por exemplo, em Duas Irmãs, nós temos uma escola ali que foi criada no ano passado, e se fala de tempo integral, mas não funciona em tempo integral. Esperamos que o senhor prefeito, a senhora secretária de Educação, assim proceda para que as nossas escolas, no futuro, né, venham a ser de tempo integral, para que as crianças matriculadas nas escolas municipais realmente tenham esse benefício, que é estudar em um turno, não trabalhar, mas aprender uma profissão em outro, ter escolas, trabalhos manuais, ter reforço escolar. É isso que a lei propõe. E alguns dizem, mas eu, por exemplo, aqueles que viveram a minha geração e outros que nos ouvem nesse momento, eu
estudava e trabalhava no outro turno. A lei também não proibiu a criança, né, fazer um outro trabalho. A lei proibiu que muitos pais tiram os filhos da escola, colocam para trabalhar e usufruem, né, do salário que aquela criança ganha durante aqueles dias. Então, é uma questão muito relativa, essa questão do não trabalhar. Já se permite que, a partir dos 12, 14, 16 anos, ela já seja um estagiário em determinadas empresas, e isso já funciona, inclusive, no nosso município. E aí, uma lei aprovada, inclusive, por esta casa, para os estagiários, né? E nós esperamos que ela seja cumprida, que as oportunidades sejam dadas aos adolescentes, para que futuramente, já estudando e adquirindo uma profissão, para que amanhã ele possa usufruir e manter a sua vida. Registrar também hoje aqui, estou concluindo, novo secretário, e registrar hoje também o Dia dos Namorados, né? Os eternos namorados. Nós aqui, por exemplo, todos somos casados, os que nos ouvem também muitos são casados. Então, o namoro é um conhecimento, é um amadurecimento na vida do casal, na vida a dois. Esperamos que nós, os casados aqui, permaneçamos sempre namorados, né? E Carlos Drummond de Andrade, o mineiro, aquele grande escritor brasileiro, ele diz: Senhor, ajudai-me a entender os namorados. Não é fácil, no período de namoro, não é fácil viver a dois, mas esperamos que os nossos casais, nós dessa casa, possamos, inclusive, ser luz e sal em nossas famílias. Luz para iluminar as nossas mentes, para iluminar a mente dos nossos filhos, das nossas famílias, e sal, o sal para, né, dar aquele gosto apimentado, aquele gosto gostoso mesmo, das nossas famílias. Infelizmente, a sociedade não vive um bom momento, as nossas famílias não vivem um bom momento, mas que sejamos sal e luz da terra. Como eu disse, sal para salgar, para dar aquele gosto às nossas vidas, e luz para iluminar as nossas mentes, para que Deus cada vez mais possa nos engrandecer, possa nos iluminar, e que nossas famílias, as famílias dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, a família itaberabense, brasileira, possa cada vez mais honrar com seus compromissos de pais, de avós, e que sejamos cada vez mais casais namorados. Um abraço a todos, um fraternal final de semana, e até a próxima, se Deus nos permitir. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores no horário de comunicações e lideranças, pelo tempo de 3 minutos. Bem, não havendo quem queira fazer uso da palavra, passamos então à ordem do dia. Questiono o primeiro secretário se há matéria pautada para a ordem do dia. Não há matéria, senhor secretário, ordem do dia. Pronto, não havendo matéria pautada para a ordem do dia, eu agradeço ao vereador Luciano Santana por ter nos auxiliado, secretariando a sessão até aqui, até que o vereador Niltinho chegasse, e tendo em vista a chegada do vereador Niltinho, solicito ao mesmo que tome assento à mesa na sua função de primeiro secretário, reconduzindo, então, o vereador Luciano Santana ao cargo de segundo secretário desta mesa. Está franqueada a palavra aos senhores vereadores no horário destinado às comunicações parlamentares pelo tempo de 7 minutos. Com a palavra o vereador Amauri. Me perdoe, Amarildo. Em tempo, registrar as presenças do vereador Niltinho e do vereador Gerson Almeida. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos nobres colegas. Também fazer aqui minhas singelas homenagens à minha esposa, minha eterna namorada Michele, nesse dia dos namorados. Senhor presidente, reingresso novamente a essa casa na vacância do cargo do vereador Zenildo Nascimento Aragão. Estava fazendo ali, ainda há pouco,
dando uma olhada no portal Transparência do nosso município, e é possível verificar, senhor presidente, que o município, na última semana, homologou contrato para a empresa de publicidade no valor aproximadamente de quase R$400 mil. Ano passado, a mesma empresa, Mercado de Propagandas, foi responsável também pelo ganho das licitações do município em 3 etapas, em 3 cotas. Ganhou a licitação para fazer o marketing e publicidade para a educação, para a Secretaria de Informação e para a Prefeitura, no modo geral. É visível que o município, no ano passado, fez um pagamento no montante de aproximadamente R$450 mil por ano, no ano 2017. R$450 mil aproximadamente em propaganda e marketing. Eu fico a me perguntar aonde é que está a crise do nosso município. Esse ano, os valores também já chegam a esse montante por conta da licitação. E eu queria saber do município, do prefeito municipal, aonde foi gasto R$450 mil em propaganda, em publicidade. O município de Itaberaba, senhor presidente, e aí eu quero fazer uma crítica triste nesse momento, é de que é conhecido o município da maquiagem, onde se titula a prefeitura Mary Kay. Mary Kay. A prefeitura que faz maquiagem. Senhores vereadores, nós precisamos dar uma resposta à sociedade, pois é visível de que o município está fazendo, o prefeito municipal está brincando com o erário público no que se respeita à publicidade. Quero também, nesse momento, dizer que nós estamos atentos e vigilantes no que condiz à licitação dos bufês, das quentinhas. Esse ano, quentinha de aproximadamente, licitação vencida de aproximadamente R$1 bilhão de quentinha. R$945 mil de quentinha. Eu quero saber aonde é que está a crise do município. O prefeito precisa dizer aonde é que se encontra a crise. A crise da qual o município deu aos servidores 3%. É visível nos meios de comunicações as pessoas cobrando os 15 dias de aulas do mês de fevereiro. 15 dias do mês de aula dos professores contratados não foram pagos. 15 dias do mês de fevereiro, até o momento, não foram pagos. E já está dito, quem cobrar pode ter certeza que no próximo ano não terá seu contrato renovado. Isso é um absurdo. Essa casa precisa dar uma resposta à sociedade. Senhor presidente, eu quero dizer aos senhores cidadãos, aos vereadores aqui presentes, que devemos estar vigilantes. Hoje, com o portal Transparência, há muita coisa que facilita realmente na fiscalização do vereador, outras nem tanto.
E quero dizer à sociedade itaberabense que na próxima semana estarei trazendo aqui a essa casa uma denúncia, mais uma denúncia do asfalto da cidade. O asfalto centro da cidade, estarei trazendo a essa casa informações de grande importância. Informações para que os senhores vereadores, nós vereadores, possamos tomar uma posição com relação a isso. O dinheiro do povo não pode ser gasto da forma como está sendo gasto, senhor presidente. Nessa noite, eu não iria adentrar sobre esse assunto, mas fui provocado ainda ao regresso dessa casa, de que esse vereador que vos fala, é amante do poder, de que esse vereador que vos fala, está aí a quatro cantos, dizendo que poderá assumir definitivamente por conta de um processo eleitoral. Esse vereador não propôs ação eleitoral contra ninguém. Esse vereador não propôs ação eleitoral contra ninguém. E eu não posso estar andando nas ruas, as pessoas me questionando o porquê eu não me manifestei sobre esse assunto, até porque já não faço mais parte do governo. Não fui eu que propus ação eleitoral contra qualquer um dos senhores. Quero pedir às pessoas que estão aí amando de quem quer que seja, ou de quem quer que seja não, de que eu já estou sabendo quem está ventilando essas informações, para de falar essas asneiras, essas mentiras. São inverdades, imputações dirigidas a esse vereador, que jamais ocorreu. Estive, enquanto junto ao governo municipal, atuando na defesa desse processo. O procurador do município, os advogados que atuam no município sabem muito bem disso, da minha participação no intuito de defender os interesses nesse processo, não os meus interesses, pois naquele momento eu entendia e entendo que, para não prejudicar os demais, e por não ter sido eu o provocador dessa ação, não posso eu mais agora estar sofrendo retaliações dessa natureza. Até porque, por conta dessa ação eleitoral, em outra hora fui ameaçado, ameaça velada ou escancarada. Não participei, não participo e não comungo com qualquer tipo de armação. Agora sim, confesso que, se há uma expectativa de que isso aconteça, é natural. Quero completar os meus 45 dias aqui nessa casa e retornar para o meu lar de cabeça erguida. Não quero passar o constrangimento de ter que estar andando de cabeça baixa, de estar me escondendo, de não estar identificando onde eu me encontro, porque me sinto realmente, e da forma como está sendo ventilado, constrangido e ameaçado. E nesse momento, eu quero me dirigir aos senhores vereadores, na sua amplitude. A população itaberabense clama por fiscalização. A sociedade itaberabense pede e conclama a esses vereadores que comece a atuar de forma mais veemente, que comece a atuar de forma mais consistente. E espero que, nos próximos 45 dias, poder votar nessas contas que foram colocadas na leitura dessa noite, para externar o meu voto. Por isso, peço às comissões pertinentes, Orçamento, Justiça e Redação, para que façam análise dessas contas e que me dê a honra de poder fazer e votar nessas contas que virão. Senhor presidente, agradeço ao senhor. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores no horário destinado às comunicações parlamentares. Com a palavra, o vereador Jadiel.
pelo tempo de 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas aqui no auditório, ouvintes da Rosário FM, as pessoas que nos assistem através da TV, que é uma boa noite para todos. Senhor presidente, serei breve, eu vim apenas falar apenas sobre a indicação que eu fiz naquelas intermediações, onde vários prefeitos se passaram e nada fizeram pelo aquele bairro. Aquela rua ali, onde fica entre a Praça Castro Alves e a Rua Amado Carvalho, ali no fundo da Cimentol. Ali, eu passando hoje lá, está intransitável, porque nunca foi pavimentado, então a lama trazendo prejuízo àquelas pessoas ali. Não só a lama, como a poeira. Também não poderia deixar de falar sobre, senhor presidente, senhores vereadores, sobre a questão do cabo do governo, mais uma vez. O povo sempre me cobra o porquê nós, vereadores, não formamos um grupo, uma comissão, e fazer uma visita àquele bairro. Eu falei, vou convocar os colegas, se eles tiverem interesse. Eu sei que uma boa parte tem interesse, mas na época de eleição. Na época de eleição, a maioria tem interesse. Mas muitos não querem desagradar o executivo, né? Então, está aqui o convite para Vossas Excelências, quiserem ir domingo ao Cabo do Governo visitar aquele bairro, que é o bairro esquecido. Né? Vou deixar aqui o convite. E para todos, uma boa noite, senhor presidente. Como eu falei, serei breve. Não vai bater ninguém hoje, não. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores no horário destinado às comunicações parlamentares. Com a palavra, o vereador professor Carlos Tanajura. Senhor presidente, senhores vereadores, nós ouvimos ontem aqui o vereador Gerson, líder do senhor prefeito, e o vereador Peba, se manifestaram aqui ontem que estiveram na visita que o senhor governador assim o fez na cidade de Alagoinhas, e o deputado federal Cacá Leão anunciou lá a emenda para a nossa cidade no valor de 800 mil para estradas vicinais e 500 mil para a reforma da Feira Livre. Eu gostaria de solicitar dos senhores vereadores... Excelência, me cede a parte? Pois não. Só para ilustrar e ajudar a Vossa Excelência, porque a sociedade acompanhou a nossa fala, foi bem claro que foi uma emenda de 800 mil reais do deputado Cacá Leão e 500 mil reais do deputado Ângelo Coronel. Só para... Tá certo. Não, agradeço o esclarecimento de Vossa Excelência. Mas está certo que 800 mil para estradas vicinais e 500 mil para a Feira Livre. Não é isso? Pronto. Então, 500 mil de Ângelo Coronel e do deputado Ângelo Coronel, presidente da Assembleia Legislativa, e 800 mil do deputado federal Cacá Leão para as estradas vicinais. Eu gostaria que Vossas Excelências, se possível, na próxima semana, trouxesse para apresentar à nossa sociedade a comprovação dessas emendas. Se cópia do Diário Oficial, ou algum documento oficial que pudesse, né? Porque, vejam bem, as estradas vicinais, cobradas aqui pelo senhor presidente, inclusive por vereador Peba e outros vereadores, vereador Walter Sena, com referência à pavimentação, à recuperação e o encascalhamento das estradas vicinais. Será que a gente vai ficar aqui esperando chegar esses 800 mil para recuperar essas estradas? Até lá, agora, por exemplo, o abacaxi, né, está sendo escoado aí, está começando a colheita dos abacaxis. As pessoas que vêm de fora com seus carros, né, hoje cada vez mais a potência dos carros está aumentando, e a gente percebe a dificuldade que existem esses caminhoneiros no transporte do abacaxi saindo do interior do nosso município. Então fica o nosso lembrete, né, esperamos que quanto antes. E quando é que vai ser liberado essas emendas para que as pessoas que moram na zona rural estejam satisfeitas com a administração municipal? O que o pessoal da zona rural quer? O que o lavrador precisa? De estradas, né, de água. São coisas simples. O governo federal mantém aí vários carros, pipas, para a zona rural. O município também mantém seus carros, pipas, também para a zona rural. Então, o lavrador precisa isso.
são estradas vicinais, é quando está doente, chega aqui, tem condição de fazer seus exames. Eles não querem nada, dinheiro, nem na época de eleição, para chegar lá e comprar a consciência dos seus eleitores. O que o morador da zona rural precisa disso, são estradas, é água para beber e matar sua sede com os seus animais, né? E todas coisas simples. Não é só apenas na época de eleição que todo mundo vai lá e todo mundo quer dar água, todo mundo quer consertar a estrada. Precisam do dia a dia o apoio para o agricultor, o morador da zona rural. E também alguns vereadores disseram que a gente não parabeniza as obras que o senhor prefeito faz. Nós não estamos parabenizando, nós estamos apenas registrando que o asfalto aí da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, até o hospital, que deveria ser até lá embaixo, né? Que é Brigadeiro Eduardo Gomes. Alguns falam que depois é Aida Novaes, depois lá embaixo já tem o senhor Linésio Barros Santana, mas alguns moradores ali depois do hospital aguardavam, pensavam que o asfalto iria até lá, aquela região. Infelizmente não foi, desceu a Medeiros Neto. A Medeiros Neto a gente percebe que parece que não vai ser igual a Brigadeiro Eduardo Gomes e nem a Avenida Rio Branco. Parece que as laterais, parece que só jogaram, mas a gente vai aguardar ainda segunda-feira para ver como vai ser a conclusão. Mas hoje estive lá e percebi que só está o centro. Aguardamos que no lugar ali dos canteiros, daquelas árvores que existem ali na Medeiros Neto, também sejam asfaltadas aquela parte. Né? Pelo jeito parece que não, mas passaram até uma faixa branca, mas a gente vai aguardar, não vamos criticar nada nesse momento que ainda é cedo. Eu só gostaria de lembrar, e até perguntar ao vereador Peba se ele sabe alguma coisa a respeito disso, asfaltou apenas até o ginásio de esportes. A Avenida Rio Branco não termina no ginásio de esportes. Né? Se for até o ginásio de esporte e a máquina saiu de lá, provavelmente não vai continuar. Né? Então, gostaria de lembrar o senhor prefeito, a Secretaria de Obras, de que a Avenida Rio Branco não termina ali no ginásio de esportes. Ela vai além mais, inclusive a própria casa do vereador Peba, que seria dos beneficiados, aqueles moradores ali que merecem, né, são pessoas dignas e também merecem que o asfalto chegue lá, já que foi anunciado de que a Avenida Rio Branco seria asfaltada. Então fica o nosso lembrete e esperamos que alguém informe, não ao vereador Carlos Tanajura, nem a essa casa, mas também à população, né, moradora ali daquela região que merece o nosso respeito, merece o respeito de todos nós, que eles pagam impostos e têm seus direitos, precisam ser respeitados. Um abraço a todos e nosso muito obrigado. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Luciano Santana. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, público presente, aquele abraço. Presidente, eu vou falar aqui uns 3 minutos, que eu não poderia deixar de não falar, que hoje é dia do namorado, sou apaixonado por minha esposa. Não é à toa, 28 anos de convivência, não é 28 dias. Então, quero mandar um beijo especial à Edna. A minha esposa é assistente social, faz um belíssimo trabalho também. Então, um beijo à minha esposa, minha querida. E também tem outra mulher que se chama Raquel, que é minha filha. Eu sou outra paixão. E também, senhor presidente, para finalizar também, o Dia dos Namorados, eu quero abraçar todo mundo, 70 mil habitantes aqui na região, que eu também sou apaixonado por essa população de Itaberaba. Mas, senhor presidente, eu estava ouvindo aqui nosso colega, um falou do asfalto que foi a metade, né? Agora eu vou apelar aqui para o nobre colega Carlos Tanajura, que falou do asfalto, que vá atrás do seu deputado, que faça a emenda para acabar de concluir a Avenida Rio Branco, de concluir a Brigadeiro Eduardo, porque a Brigadeiro Eduardo Gomes vai até lá na BR. Então que vá atrás do seu deputado, que peça para botar emenda para o prefeito fazer. O Ricardo Correria está fazendo até demais, uma crise dessa, uma crise política, uma crise econômica. E Ricardo está fazendo e o povo não agradece. A oposição não agradece, não entendo isso. Então vá atrás do seu deputado, nobre colega, e faça emenda. Faça uma emenda para pegar e para Ricardo Correria acabar de fazer esse asfalto, que o pessoal de Itaberaba vai agradecer. E, senhor presidente, ouvindo aqui a palavra também do nosso amigo, nosso companheiro,
o vereador Amarildo, quero parabenizar ele, que ele saiu em cima do muro. Isso é importante. O vereador não pode ficar em cima do muro. Agora, senhor presidente, eu fico analisando, hoje, dia do namorado, o homem sai em cima do muro no dia do namorado. Não entendi, mas tudo bem, mas nobre colega, você está com razão, porque o homem não pode ficar em cima do muro. Eu mesmo, senhor presidente, eu estava conversando com minha esposa e eu tive um prazer de receber um pastor lá em minha casa. Minha esposa estava na dúvida se ia me acompanhar como político, que ia ficar de fora. E o pastor, sabiamente, o cara é altamente treinado, fez uma pergunta para minha esposa. Seu marido é o quê? Político. Você não pode ser banana e maçã ao mesmo tempo. Você tem que decidir. Ou você é banana ou é maçã. E minha esposa sabiamente falou, com certeza, seu pastor, eu vou acompanhar meu marido a partir de hoje, eu vou ficar com política, vou acompanhar meu esposo, e assim fizemos. Você pode ver que todo lugar que eu frequento, ela está junto. Então a pessoa, por isso que eu vou admirar aqui, nossa amiga Amarildo, meu nobre colega, tomou essa decisão, sabe, porque não pode ficar em cima do muro. E porque ninguém sabe que abaixo, no outro lado do muro, pode ter um cachorro brabo. Não é verdade? Ele desce no muro errado, no lado errado, o cachorro bafa. Então, nobre colega, você está certíssimo. Decidiu descer do muro, partir para um lado, partir para a posição. Isso é importante. A pessoa ter um lado político. Eu quero parabenizar, meu amigo, nobre colega. Vou dar parte, meu. Está pedindo parte, vou dar parte. Vou dar parte. Agradeço o vereador Luciano Santana, mas eu quero dizer ao vereador Luciano Santana que não existe em cima do muro, não é? Eu mantenho dizendo que sou vereador independente. Se for para elogiar, elogiarei, mas se for para criticar, farei as críticas necessárias e construtivas, não é? Eu queria que o vereador pudesse, nesse momento, falar um pouco sobre a licitação de R$ 945 mil para Quentinha. Eu queria ouvir do vereador falar sobre o cascalhamento que foi jogado ali na Serra Verde, que a população já está criticando. A chuva veio, essa pouca chuva que veio, já está arrastando o cascalho, enquanto vereador de independência. Bem, meu amigo, gostei de ver sua fala mais uma vez. Maravilha! Agora quero ver Vossa Excelência aqui também elogiar, viu? Olha o que você está falando hoje. Hoje é dia do namorado. Porque o que Ricardo Correria está fazendo, cidade nenhuma está fazendo. Estado não está fazendo. E o país piorou. O país está parado. E o Ricardo Correria está aí, correndo atrás, trabalhando, desenvolvendo. E quero ver Vossa Excelência aqui elogiar o homem. Porque aqui eu vejo aqui, ó, situação nenhuma que elogia o executivo. Qual o motivo? Por quê? O que foi que esse cidadão fez? O que foi que o executivo fez com vocês? Só o bem para a comunidade. Só faz o bem por vocês e vocês não reconhecem. Vocês não fazem nada. Nunca elogiou aqui, não entendo. Oposição, é oposição. Eu estou falando da oposição. Ô, nobre colega Niltinho, quando eu falar de alguém aqui, eu falo da oposição. Eu sou situação, rapaz. Situação é sempre situação. Não fique em cima de muro. Nunca vou ficar em cima do muro. Senhor presidente, para finalizar, dou uma boa noite a todo mundo. Deus abençoe a todo mundo. Que vá para casa vocês, está aqui no plenário. Vocês, nobre colega que está aqui, abrace sua esposa. Beije sua esposa. Vocês que estão de mal, abrace.
leve um cheiro, um beijo, muito importante isso para vocês. Que família é o bem que ninguém tira. Família é tudo na vida. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Fique com Deus. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores no horário destinado às comunicações parlamentares. Com a palavra o vereador Evanilton. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, munícipe itaberabense que nos acompanha aqui no auditório Gilberto Sincurá de Andrade, também pela TV Câmara. Meu boa noite. Senhor presidente, eu gostaria, para iniciar, falar sobre a questão tão batida e criticada por alguns vereadores de oposição, que é a pavimentação do bairro Alameda das Amburanas, conhecido carinhosamente, popularmente como Sem Teto. Esse projeto, ou seja, esse convênio foi do nosso senador da República, nosso presidente do PSD, Otto Alencar, do valor no montante de 987 mil. E lá existiu a concorrência e a empresa vencedora do certame começou a fazer, ou seja, a executar o projeto. E, infelizmente, senhor presidente, novos colegas vereadores, nós temos que passar aqui realmente o que está acontecendo. Teve uma dificuldade do avanço da obra, todos vocês têm conhecimento, mas já temos uma avenida, ou seja, uma rua completa, e a outra metade praticamente ao meio. Estive hoje lá presente. São 3 ruas que o projeto tem que executar, ou seja, vai ser executado. Mas, infelizmente, a empresa executora dessa obra só recebeu até o momento R$75 mil, que foi a primeira medição. Aí eu pergunto a vocês, que tem condições também de uma empresa, a não ser que ela seja de grande porte, a não ser que ela seja SA, de fazer um processo, ou seja, uma execução de um projeto de quase R$1 milhão, executar por inteiro e não receber nenhum custo desse convênio da Caixa Econômica Federal. Então, o prefeito Ricardo, com sua equipe, já está tomando todas as providências cabíveis, para assim a Caixa poder pagar a segunda medição, para dar um avanço maior ainda e conclusão da pavimentação das ruas do Sem Teto. Diga-se passagem, passei lá hoje e pude conversar com alguns moradores daquela rua principal que foi pavimentada, e a felicidade no semblante do rosto de cada um está estampado. Então, é dessa forma que nós temos que colocar as informações aqui nesse parlatório, nessa sessão de Câmara. Nesse sentido, eu inclusive peço aqui, respeito e admiro a postura do vereador Amaurildo, que não venha e não traga suposta denúncia, inclusive não sabemos se é denúncias não estou dizendo que seja, mas pode ser até denúncia infundada. O que isso vem acontecer, vereador? Deixe a Vossa Excelência ter o fato em mão e apresentar, porque chama a expectativa do munícipe itaberabense. E não é justo Vossa Excelência chegar aqui nesse parlatório, dizer que a semana que vem vai trazer uma denúncia. Imagine os ouvidos dos munícipes que estão nos escutando nesse momento. Espero que Vossa Excelência seja compreensível e traga realmente a denúncia, que aí possa sim ser apresentada, mas não criar expectativa, que não estou falando que é uma denúncia infundada ou verdadeira. Também, sobre a questão da pavimentação
temos que falar da Francisco Gil, que é mais uma pavimentação tão sonhada ali para os moradores daquela rua Francisco Gil, e já teve o início. Acredito que os vereadores de oposição teve na Francisco Gil também, acredito que sim, fiscalizando. A rua Francisco Gil já deu início lá do portal do Sol, deu início de não só o meio-fio, como o paralelepípedo, já deu início anteontem, já começou, estive lá, também dei uma volta, inclusive encontrei o encarregado, e já deu início a obra lá da rua Francisco Gil. Não poderia deixar de informar, ou seja, responder o questionamento do vereador Carlos, aonde ele questionou se nós tínhamos conhecimento se a pavimentação asfáltica iria só até o ginásio de esporte e não chegar no término da Rio Branco. Ontem eu registrei aqui, à noite registrei nessa casa, nos anais dessa casa, que vai sim, assim que finalizar a Medeiro Neto, na verdade, que a Eduardo Brigadeiro Gomes já finalizou, vai estar concluindo agora, acredito que amanhã, no máximo tardar, quinta-feira, conclui a Medeiro Neto, e assim que finalizar, irá terminar a Rio Branco, aonde terminou, deixou no caminho, na verdade, da ginásio de esporte até o final, que é a UBS lá do bairro São João. E lógico, os moradores do final ali da Rio Branco, da avenida, merece não só os moradores da Rio Branco, como também qualquer outros moradores de qualquer rua aqui do município de Itaberaba. E para finalizar, senhor presidente, eu não poderia, de hipótese nenhuma, deixar de registrar, quando o vereador Carlos Tanajura nos questionou também, falando a questão das dotações, ou seja, das emendas que nós informamos aqui para os munícipes na noite de ontem. Foi uma questão que o vereador Jadiel ontem já se equivocou, dizendo que foi o deputado Cacá Leão que colocou 500 mil reais, não foi. Essa emenda é uma emenda do deputado, presidente da Assembleia, deputado estadual Ângelo Coronel. Vossa Excelência cede uma parte? Pois não, vereador. Quer dizer, Vossa Excelência, que partiu do líder do prefeito. Apenas confirmei, Vossa Excelência. Partiu do vereador, o líder do prefeito. A emenda do vereador Cacá Leão, de 500 mil. E eu coloquei que tinha uma emenda sobre a Feira Livre de 400 mil reais do deputado Ângelo Coronel, que foi promessa do senhor prefeito, junto com a agenda Feira Nova, que ia iniciar no mês de março de 2017. Na época, o chefe da feira era hoje o secretário de administração, José Francisco. Agora, em 2018, março de 2018, a mesma coisa. A emenda, está aí o dinheiro, está em caixa. E até agora nada foi feito pela feira. Vai vir, mas não se fala quando. A mesma coisa a Vossa Excelência colocou, eu vi ontem, afirmando que o prefeito irá concluir o asfalto aqui na Avenida Rio Branco. Eu ouvi. Agora, se já iniciou, por que não terminar? Não concluir primeiro, para depois iniciar a Medeiros Neto? É de praxe do prefeito não concluir obras. A Francisco Gil, a mesma coisa. O CT, a mesma coisa. Então, é de praxe, não é novidade para a sociedade itaberabense. Obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Eu discordo com o vereador Jadiel, inclusive peço que o vereador tenha mais atenção na hora que os vereadores estejam em sua fala aqui, porque o vereador líder de bancada, eu escutei atentamente, senhor presidente, o vereador Gerson Almeida, falando que aqui a emenda para a recuperação, para a reforma, na verdade, da Feira Livre, foi uma emenda de 500 mil reais do deputado estadual, presidente da Assembleia, Ângelo Coronel. Isso eu escutei muito bem e está registrado no anais dessa casa, como a emenda de 800 mil reais para a recuperação de estradas vicinais no valor de 800 mil reais, que essa sim é uma emenda do deputado Cacá Leão. Eu gostaria de... Senhor presidente, o vereador Amaurido está me solicitando a parte. Tem um tempo a...
Então, lamento, mas o tempo de Vossa Excelência já se expirou e Vossa Excelência Vereador Peba, terá vou um ceder minuto. meu tempo para você, vereador. Pronto, aí sendo assim, quantos minutos? 7 minutos. 7 minutos integralmente? Perfeito, 7 minutos mais, Vossa Excelência. A- Perfeito, caso Vossa Excelência queira conceder a parte ao vereador Amarildo, fique à vontade. Agradeço ao presidente da mesa, da casa, agradeço também ao vereador Walter Sena. E só para concluir, antes de ceder a parte para o nobre colega Amarildo, eu gostaria só de registrar aqui a parte do vereador Jadiel no tocante da Feira Livre. Eu espero que o vereador Jadiel, ele possa também nos ajudar o executivo. De que forma, vereador? Porque você tem conhecimento que a situação, existe uma burocracia, todo sabe. É a alocação da rubrica, ou seja, da emenda parlamentar, existe um processo, ou seja, um planejamento, existe o projeto básico, existe, depois do projeto básico, o jurídico dar o seu parecer, a publicação do edital, que depende o ato de licitação, se é de pregão, enfim, presencial, eletrônico, carta condita ou tomada de preço, que varia até de 15 dias. Depois, a contratação da empresa para a execução da mesma. Então, o prefeito Ricardo Mascarenhas não mede esforço para buscar benefício e recurso para a nossa Itaberaba. Vereador, vem aqui argumentar que tem mais de 6 meses, mas o vereador sequer pede ao deputado que ele votou para conseguir uma só emenda para o nosso munícipe. É interessante que cada vereador corra atrás, os vereadores, principalmente os vereadores de oposição, que busque emenda para o nosso município, que só tem a ganhar, só tem a ser beneficiado, é os munícipes itaberabenses. Então eu discordo, Vossa Excelência, de ficar criticando, crítica sem argumento. Eu concordo sim, e aqui existe uma democracia. Se tem crítica com argumento, lógico, é louvável. Agora, sim, dê a sugestão, mostre o caminho que tem que ser tomado, certo? Essa é a minha postura e a forma que penso nessa casa, não só nessa casa, como lugares que ando e milito politicamente e demais locais. Agora, eu cedo sim a parte do vereador Amarildo. Obrigado, vereador Peba. Na verdade, é só a título de esclarecimento. O que se pôde observar é que o vereador Evanilton traz em discussão uma emenda do deputado Ângelo Coronel, que está sendo destinada à pavimentação, recuperação da Feira Livre, reforma da Feira Livre, R$500 mil. Tudo bem. Então, só para registrar, na verdade, esse projeto já existe. Inclusive, vereador Carlos, trarei na próxima sessão o número do convênio, não só da emenda do deputado Ângelo Coronel da reforma da Feira Livre, como também da emenda parlamentar do deputado federal Cacá Leão, da estrada vicinais, de recuperação de estradas vicinais de R$800 mil. Então, eu discordo que alguns vereadores venham questionar fatos infundados aqui nessa casa. Vereadores sabem da crise política e econômica que nós estamos passando, e o prefeito Ricardo, mesmo diante dessa crise política, pôde reformar e equipar, inclusive colocar aparelho de academia a ar livre, lá no ginásio de esporte, que todos os moradores do bairro São João têm a felicidade, e hoje, na verdade, foi entregue novamente às famílias. O ginásio de esporte, agradeço a Ricardo Mascarenhas com toda a sua equipe, que hoje verdadeiramente foi entregue novamente às famílias. Se vocês observarem, o vereador Carlos tem esse conhecimento, se vocês observarem, cerca de 18 a 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados, todas as famílias, está lá o marido, esposa, filhos, inclusive tem parque, quadra de areia, e hoje o ginásio de esporte está entregue às famílias itaberabenses, exclusive
para as famílias do bairro São João. O CE e o CEL está aí. Uma reforma também de recurso próprio. Ricardo fez com dinheiro, ou seja, com dinheiro do povo, recurso próprio, e deu aquele equipamento aos necessitários, ou seja, ao usuário daquela unidade, tanto o CEL como o CE. A Sinésio Cirqueira, que todos aqui criticaram, quando deu o pontapé inicial a pavimentação da Sinésio Cirqueira, inclusive alguns vereadores de oposição disseram que a Sinésio Cirqueira não iria ser pavimentada, e já está concluída, também de recurso próprio. Então, senhores vereadores de oposição, reveja esses atos que Vossa Excelência faz algumas denúncias, Vossa Excelência vem cá, muitas das vezes, distorcer, ou seja, fatos que não têm veracidade, e vamos realmente colocar os pés no chão, passar as informações com coerência, as informações realmente que têm pertinência, que os munícipes itaperabenses, todos nos escutam. No dia seguinte, quando nós saímos às ruas de Itaberaba, eles vêm a nos questionar. E questiona sempre, também quando os vereadores de oposição colocam alguma coisa que é distorcida, que eles nem sequer já ouviu, e no momento, na sessão seguinte, vem tudo a água abaixo. Então, é dessa forma que manifesto, peço aos vereadores de oposição que tenham cautela, que possa trazer, caso exista algumas denúncias, caso exista alguma necessidade de reivindicação, que traga, mas que traga com coerência, que não com emoção e querendo distorcer os fatos. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência. Solicito do vereador Niltinho, por gentileza, conduzir a sessão enquanto eu faço uso da palavra. Cuidado que ele não vai levantar mais não, viu? Está franqueada a palavra ao vereador Dr. Zé Antônio. Por 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadão itaberabense que nos acompanha nesse instante pela TV Câmara, pela Rádio Rosário, pelo Facebook, e em especial a você, cidadão, que aqui se faz presente à sessão desta noite, o meu fraterno abraço, o desejo de uma boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, eu faço uso da tribuna nesse instante, em um primeiro momento, para me reportar às proposições que aviei a esta casa no dia de hoje, em número de 2. Uma, no sentido de que o chefe do Poder Executivo, o prefeito Ricardo Mascarenhas, através da sua secretaria própria, providencie a poda das árvores existentes nas vias públicas do loteamento Parque das Águas. A outra proposição, também um pedido de providências, direcionado ao mesmo loteamento Parque das Águas, no sentido de que se promova urgentemente, até por conta das chuvas recentes que têm caído em nossa cidade, ao encascalhamento e patrulhamento das vias daquele loteamento. Eu gostaria muito de pedir, de indicar a pavimentação por calçamento, que é o que sei que o município talvez tivesse mais condição de promover. Mas como também sei das dificuldades econômico-financeiras por que passa a municipalidade, com o pé no chão, por hora, indico estas providências. E irei, dentro em breve, colocar no orçamento emenda parlamentar, no sentido de que, para o próximo ano, quem sabe, o prefeito municipal, o prefeito Ricardo Mascarenhas, tenha a condição e o olhar clínico
e especial para aquela comunidade. O outro ponto que me traz à tribuna nesta noite, nobres vereadores, eu estava ali atento à fala de cada um dos oradores que passou por aqui, e em especial a fala do meu colega Evanilton Souza, o amigo Peba, no que diz respeito à pavimentação do bairro Sem Teto. Aqui foi dito pelo colega que a empresa vencedora do certame, ela não conseguiu até aqui avançar em muito na execução do contrato, que é o calçamento do Sem Teto, porque não dispunha de recursos financeiros e estava no aguardo do pagamento das medições, certo? Eu tenho observado por parte do prefeito Ricardo Mascarenhas, e sou prova disso, não me furtarei a me colocar como testemunha do fato, que é o fato de que o prefeito ele tem se esforçado ao máximo para conseguir os recursos para a realização das obras necessárias em nossa cidade. Eu acredito que até os meus colegas de oposição, enfim, os colegas vereadores que sentam e se assentam na bancada de oposição, têm a consciência de que o prefeito realmente tem se esforçado nesse sentido. E, inclusive, tem logrado êxito. Itaberaba, durante este ano de 2018, é fato, conseguiu aí, principalmente por intermédio do deputado federal Cacá Leão, recursos de grande monta para que se providencie obras variadas em nossa cidade. Isso é fato. Eu acho que a gente não pode se furtar a reconhecer o óbvio. Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho percebido a dificuldade na execução dos contratos que vêm após as licitações. E no que diz respeito especificamente à situação ali do Sem Teto, e isso serve para as outras licitações, quando a empresa ela se propõe ao certame, um dos requisitos para que ela se sagre vencedora do certame, e é exigência da Lei 8666 de 93, é exigência da Lei do Pregão, é que ela comprove capacidade econômico-financeira, dentre outras exigências legais. Não se permite nem se admite que o particular ele especule no mercado à custa do recurso público. Nós não podemos permitir nem admitir que a empresa vencedora do certame somente execute a obra se o poder público fomentar a sua atividade pagando antecipadamente pela obra que ela se propôs, através do certame, a executar depois de sagrar-se vencedora. Alguma coisa, penso, de equivocado, de errado, deve estar acontecendo por aí. Seria talvez o caso, e aqui sem querer apontar culpados, mas seria talvez o caso de se chamar a comissão de licitações para ser mais, talvez, contundente, criteriosa no passo a passo desses certames, para que a gente não se veja nesta situação, que é a situação do Sem Teto, e que é a situação, talvez, de outras obras aí do município, onde as vencedoras não têm idoneidade econômico-financeira para tocar a obra. Isso não é possível, isso não é permitido. E aí fica a minha deixa, né, o meu palpite, a minha sugestão ao prefeito Ricardo Mascarenhas, e em especial ao controlador interno do município, para que revise esse contrato, acompanhe de perto, e que, se de fato a empresa retardou e tem retardado a execução da obra por falta de condições financeiras para executá-la, que então reconheça
dentro do processo licitatório, a ausência de idoneidade econômico-financeira dessa empresa e rescinda o contrato, providenciando-se a partir daí o que a lei faculta, e não faculta, na verdade impõe ao gestor, que é o chamamento de uma segunda empresa ou a abertura de um novo certame, conforme venha a ser o caso, para que, de fato, todo o esforço do prefeito Ricardo Mascarenhas não fique aí no gargalo, como se encontra, e diga-se não por culpa sua, especificamente, mas por culpa da empresa vencedora, que demonstra total incapacidade econômico-financeira para tocar a obra. Essa é a minha opinião, esse é o meu registro na noite de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Convido a Vossa Excelência para assumir a presidência desta casa. Agradeço ao vereador Niltinho pela substituição. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores no horário destinado às comunicações parlamentares. Com a palavra o vereador Gerson Almeida. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo atentamente os pronunciamentos de vossas excelências, e aí eu gostaria de corroborar com vossa excelência, em parte, na fala, em relação às empresas que não têm condição de tocar as obras, né, os certames que vencem, que se propõem a disputar, vencer, e aí surge a dificuldade de ordem financeira para tocar a obra, eu concordo com vossa excelência, e aí me chama a atenção também dessa obra lá do Sem Teto, que é a mesma empresa, como foi colocado aqui pelo vereador Peba, que devido à falta de medições, até então R$75 mil, isso impossibilitou a empresa avançar na execução da obra. E me chama a atenção, interessante também que a Comissão de Licitação reveja, que essa mesma empresa, ela venceu um outro processo licitatório, que é da Francisco Gil. Ora, se ela não tem condição de tocar a obra lá do Sem Teto, por falta de recursos, disponibilidade financeira, e essa mesma empresa consegue vencer um outro processo licitatório da Francisco Gil, lógico que ela aumentou ainda mais as dificuldades e eu não tenho dúvida que desta forma a empresa terá dificuldade de executar e cumprir com aquilo que foi licitado. Então, nesse ponto, eu concordo com Vossa Excelência, irei, na condição de líder do prefeito, levar ao conhecimento do chefe do Poder Executivo, né, e deixar bem claro que corroborei com Vossa Excelência nesse sentido. Pois não, vereador Zé Antônio. Obrigado pela parte. E serei breve. Essas situações provenientes da falta de capacidade econômico-financeira destas empresas, elas têm, por fim, apenado ao prefeito Ricardo Mascarenhas. Tem apenado a população itaberabense, que é a destinatária final da obra. Não raras são as vezes em que nos deparamos aqui com as cobranças, e diga-se, pertinentes, dos colegas vereadores, principalmente da bancada de oposição, tantas outras vezes da população itaberabense nas rádios da nossa cidade, com referência a algumas obras que estão paralisadas ou que estão em atraso, a exemplo da própria obra da Francisco Gil, da própria obra lá do Sem Teto, da Alameda das Umburanas, e tudo isso, única e exclusivamente, por conta deste ponto, pelo menos ao que é do meu conhecimento específico, da ausência de capacidade econômico-financeira da empresa vencedora do certame. Algo de errado está acontecendo. Tem que se verificar onde se encontra o erro, para que a gente consiga, enfim, sanar
estes problemas e não permitir mais que empresas que não detenham a condição financeira de estar no mercado se propondo a execução desta ou daquela obra, não venham a trazer retardo e prejuízos à população itaberabense e, inclusive, macular todo o trabalho, todo o dispêndio de energia e esforço por parte do prefeito Ricardo em conseguir esses recursos para essas obras. Porque, afinal de contas, quem se encontra apenado no momento é o gestor e a população por conta desse retardo nas obras. Eu agradeço ao colega Gerson pela concessão da parte. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e diga de passagem que não é uma obra pequena. A obra do Sem Teto é uma obra no montante de aproximadamente R$1 milhão, e a Francisco Gil, a informação que eu tenho aí no portal da Transparência, que é uma obra aproximadamente de R$800 mil. Então, uma empresa de pequena porte, ela não tem condição de tocar duas obras no montante de aproximadamente R$2 milhões. Mas, senhor presidente, não é esses pontos casuais aí que vão tirar o brilho, né, do governo, da administração de Ricardo Mascarenhas, que nós sabemos que administrar na crise, e a crise está aí, né, no Brasil, e alguns estados passando por dificuldade, alguns municípios, e a gente pode acompanhar de perto que Itaberaba não para, 1 ano e 5 meses, as obras começaram a todo vapor, está aí a urbanização, passei hoje, pude presenciar, da Lauro Farand de Freitas, né, já iniciou ali a urbanização. Ontem foi licitado, né, o portal da entrada da cidade, ali no Trevo, a licitação ocorreu ontem, que são mais R$500 mil. A Francisco Gil, como já foi colocado aqui, mais 800, 900 mil reais, já iniciou, mesmo em dificuldade, como já foi colocado. O Sem Teto já iniciou. Então, é um governo que, em plena crise, está demonstrando para que veio e que sirva de exemplo, né? E por isso que eu acho que nós devemos dar um voto de confiança ao deputado Cacá Leão, né? Dar um voto de confiança ao nosso vice-governador João Leão e ao governador do estado Rui Costa, porque tem tido um olhar diferenciado para Itaberaba que poucos deputados, né, não têm feito e têm, em 4 anos, levado os votos de Itaberaba e nem sequer colocam uma emenda no orçamento para que Itaberaba seja contemplado. Então, eu conclamo e gostaria muito que a Avenida Rio Branco não fosse até o final, mas sim que fizesse também o ginásio de esporte no todo, que fizesse a Praça do Coqueiro, é um desejo, que fizesse a Feira Nova, que fosse até o Monte, que ligasse a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, a BR-242, né? Isso é um desejo nosso, é um desejo da comunidade, que pavimentasse o campo do governo todo, né? Mas para que isso venha acontecer, o nosso deputado Cacá Leão tem feito a sua parte e esperamos que o deputado vereador Carlos Tanajura faça a sua parte, colocando uma emenda no orçamento, que o deputado do vereador Jadiel Machante também coloque uma emenda para que o sonho, né, dessas famílias que querem que a Brigadeiro Eduardo Gomes vá até o Monte, que ligue o hospital até a BR-242 com pavimentação asfáltica, que seja feito a Avenida Rio Branco até o USB, que seja feito o Coste Silva, enfim, que o pavimentação asfáltica seja do Largo da Palmeira, ligando a Coelba, a saída da cidade, que vá até o fórum da nossa cidade, até o bairro Vermelho. Isso é um desejo, né, dos senhores vereadores, é um desejo da comunidade, mas para que isso venha acontecer, os vereadores de oposição façam a sua parte com seus deputados, né, e que pegue o seu candidato a governador, Jadiel Machante, vereador Carlos Tanajura, vereador Mauri, pegue o candidato a governador de vocês, José Ronaldo, certo? Que peça ao seu deputado, o deputado dele, para alocar um recurso para Itaberaba,
para que a pavimentação asfáltica possa chegar também nesses bairros que Vossa Excelência cobra e que nós também temos cobrado nesta noite, senhor presidente. Então, é um trabalho conjunto, devemos sim cobrar do Cacaleão, o deputado Cacaleão tem feito a sua parte, e no último momento que houve ali no Largo da Palmeira, quando foi feito o lançamento da pedra, onde iniciou as obras de pavimentação, o vice-governador João Leão conclamou a Lites da Mata, conclamou ao seu filho Cacaleão que colocasse também uma emenda para que possa pavimentar, possa fazer a pavimentação asfáltica também na Lauro Farano de Freitas. Então, é um desejo de todos. Eu acredito que 1 ano e 5 meses, grandes obras já vieram e virão, eu não tenho dúvida, e como eu não tenho dúvida que o nosso governador Rui Costa irá se reeleger a governo da Bahia, que Cacaleão será o deputado mais bem votado de Itaberaba, porque estão trazendo as obras, e o nosso pré-candidato deputado Eduardo Alencar, por intermédio do seu irmão, o senador Alencar, que também tem alocado vários recursos no orçamento para Itaberaba ser beneficiado. Então, é um governo que está no caminho certo. Conclamo a oposição que, quando venha fazer uma denúncia aqui na tribuna, que faça, mas faça com responsabilidade. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigado pela compreensão e eu ter estendido o meu tempo, apesar que o vereador Mauri ia ceder o tempo dele para mim, que não ia utilizar a palavra. Eu gostaria, se está ainda de pé, o tempo de vossa... Com a palavra o vereador Amauri. Senhor presidente, nobres colegas, ao público aqui presente, eu acho que é um dos motivos que faz com que, às vezes, o debate ele se torne aqui eloquente, até por conta, sabe o quê, da torcida que se faz presente constantemente aqui no auditório. Eu vou começar a minha fala hoje, como o nobre vereador Luciano, a gente parabenizando aos casais pelo dia hoje, do Dia dos Namorados, embora eu acredito que todos os dias é Dia dos Namorados. E nós temos que demonstrar isso no dia a dia, com gestos e atitudes. Porque necessariamente quem ama, quem gosta, não trai, compartilha. E acima de tudo, são o que? Fiéis. Senhor presidente, nobres colegas, ouvindo atentamente hoje aqui as falas, eu inicialmente vou aqui parabenizar a atitude do presidente desta casa, no qual vem chamando a atenção dos nobres pares e da população em geral, que muitas vezes a gente quer, mesmo você tendo um posicionamento ou sendo reclassificados como oposição ou situação, mas quando a gente tem como parâmetro o povo, não existe oposição e situação não. Necessariamente, o nobre presidente ele pode ser da situação, mas ele não deixa de, às vezes, tecer aqui críticas, e críticas construtivas, principalmente quando você tem um objetivo maior, que é o quê? Que é o povo. E quando ele chama a atenção da gente aqui, principalmente aqui da gente, da oposição, a gente cobra, nós em nenhum momento aqui, nós não estamos questionando das obras, não. O que nós questionamos, acima de tudo, é na sua execução e da maneira como se faz. Carnaval só existe uma vez no ano, e é fevereiro. Quando se fizeram aqui aqueles fogatórios aqui na avenida, anunciando a abertura da Santa Casa, está se criando uma expectativa da população que isso vai acontecer. Quando você vem e faz aqui
a questão do asfaltamento da cidade, e às vezes as pessoas falam assim, olha, uma obra de aproximadamente 2 milhões. E diz assim, olha, essa obra, graças a Deus, ela vai ser concluída com aproximadamente 1.200.000. Mas será que esses valores que estão sendo licitados, quer dizer, vai a Avenida Rio Branco, é feito só pela metade. E a outra metade? Então, por isso, o que que acontece? É que, na realidade, se fosse utilizado na sua extensão, a extensão toda da Avenida Rio Branco e das outras áreas que foram licitadas, provavelmente esse recurso nem sequer daria. Mas o que é que faz? Pega um pouquinho dali para botar um pouquinho lá. E isso termina, sabe o quê? Olha o que está ocasionando. Não termina nenhuma e não conclui o quê? Outra. Aí você chega, pega, partindo, sabe o quê? Aí vai. Sem teto, a mesma coisa. Não tem início, meio, mas quando será o fim? Olha o Açu de novo. Teve início, meio, e quando será o fim? Aí, às vezes, eu olho assim, as pessoas vêm aqui e falam assim, olha, a prefeitura trouxe um arco cirúrgico. Isso foi anunciado em janeiro. Esse arco cirúrgico está servindo a população? Porque não adianta só chegar e estar lá, armazenado, no galpão da prefeitura. O raio-x comprou. E cadê a sua implantação lá na UPA? Pessoas estão passando por dificuldades porque esses aparelhos não estão sendo o quê? Utilizados. A prefeitura ela precisa tomar um posicionamento, e a gente cobra principalmente do chefe, é que, por um lado, você vai e corre, como muito bem falou aqui boa parte dos vereadores, mas, por outro lado, existe, parece que, uma irresponsabilidade no sentido de que, por que esses aparelhos não estão funcionando? Então, às vezes, é pior, sabe o que, gente? É pior que, como, às vezes, às vezes a gente aqui chega, pega e cria-se uma ansiedade. A gente chega, tem uma criança, promete ele um presente, e todo dia que a gente passa, essa criança vai cobrar o que da gente? Cadê meu presente? Cadê meu presente? Cadê meu presente? Isso é criar, sabe o quê? Expectativa, gente. É se criar o quê? É expectativa. Por isso, de antemão aqui, eu estou antecipando, porque o que está acontecendo, principalmente aqui em Itaberaba, é na sua execução. E o que é que eu vou propor na semana que vem, segunda-feira, senhor nobre presidente? Eu vou aqui, em decorrência até dos pronunciamentos que foi dito aqui nessa casa hoje, eu vou requerer, não vou, nobre vereador, chegar, fazer uma solicitação, pedindo ao membro ali da comissão de licitação, que venham aqui se fazer presente, não. Eu vou fazer um requerimento, e eu espero aqui que essa casa, ela aprove esse requerimento que eu vou apresentar na segunda-feira que vem, porque na terça tem a LDO, chamando aqui as pessoas que fazem parte dessas comissões de licitação, porque não pode, como novo vereador, fazer. Como é que eu me proponho a fazer uma obra de 1 milhão e eu não tenho, pelo menos, o capital para poder concluir essa obra? E o que é necessariamente, o que é que a prefeitura está fazendo para fazer com que essas empresas que não têm a capacidade de executar, para tornar elas inexequível, que não possa apresentar ou participar de novo de licitações? Por que a gente está vendo aqui é uma série de obras, e a gente tem que realmente, às vezes, parabenizar, como disse os nobres vereadores, que a gente daqui não parabeniza sim. Só que, infelizmente, só está ficando no quê? Nos sonhos, como eu sempre falo aqui. Eu quero ver quando, necessariamente, essas obras elas serão o quê? Realidades. A gente vê que o prazo, passo a concluir, senhor presidente, o prazo para se apresentar emendas, ou seja, e obras para o nosso município, termina dia 7 de julho, o que veio, o que não veio. O que é que acontece?
Por que o nobre vereador Carlos solicitou, senhor presidente, talvez, que a gente queria ver no papel, o que o nobre colegas falaram na visita lá em Alagoinhas. É porque na semana que vem já tem o que? A Câmara vai entrar em recesso. E aí a gente quer ver também se necessariamente essas emendas, se elas não tiverem a sua aprovação depois do dia 7, vai configurar como o que? Eleitoreiras. Então eu acho, por isso que eu acredito que foi isso. Não é isso, novo vereador? Porque se o prazo é dia 7, você vem aqui, como disse ela, o pessoal, cria-se uma expectativa e aí a gente fica naquela, que dia é, e aí a gente fica só esperando se vai acontecer ou não. É assim que eu me pronuncio nessa noite. Meu boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Niltinho. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presentes, quero mandar um abraço a toda a sociedade em nome do nosso grande amigo, que sempre leva as mensagens boas, bonitas, nosso amigo Pedro Cariri, presente aqui juntos com os demais Messias, Moché, Nil, né, o 16º vereador Berinho, e dizer, senhor presidente, que hoje, pela manhã, eu estive 6h30 da manhã, na Secretaria da Infraestrutura, como sempre tenho feito, quando preciso, de busca de algumas informações, porque às vezes fazemos aqui algumas indicações e elas não são nem sequer atendidas e nem dadas soluções para que a gente possa levar junto à sociedade. E fui procurado por várias pessoas da CONSIC, pessoas aqui da Bel Ribeiro, nas proximidades de várias localidades do nosso município de Itaberaba, a respeito dos entulhos. E eu conclamo ao chefe do executivo, nosso prefeito Ricardo Mascarenhas, que façam um mutirão para retirar esses entulhos, porque a nossa cidade vai estar apresentando a belíssima festa de São João, e vai receber muitas pessoas, cidades circunvizinhas. E aí pode-se levar uma impressão diferenciada ao trafegar nas ruas e ver muitos entulhos, algumas sujeiras. E está na hora de fazer um mutirão para que possa atender essa demanda. Hoje eu conversando com o Ney, que também está responsável por essa pasta, junto com o nosso amigo Ney do Jardim, que faz um excelente trabalho, ele só está com uma caçamba. E há necessidade de urgência de fazer um mutirão para fazer essa limpeza. E quero levar a notícia ao povo da CONSIC, que será atendidos amanhã, segundo nosso amigo Ney, amanhã irá fazer a limpeza total do bairro da CONSIC. Às vezes eu fico aqui com medo de levar alguma notícia e no outro dia não acontecer, porque o processo político, ele é muito lento, ele é muito devagar, e às vezes a gente leva essa mensagem e não acontece, e aí, senhores, a gente fica como se quiser, for um mentiroso. Então eu quero dizer que hoje eu estive pela manhã em busca para resolver esses problemas. Também estive, senhor presidente, na segunda-feira, na quinta-feira passada, junto com o vereador Walter Sena, solicitando do prefeito que desse uma melhorada nas estradas da zona rural, porque o povo da zona rural também vem participar da festa do São João e algumas estradas estavam totalmente intransitáveis. A exemplo da zona rural do Lagoa do Curral, o qual está sendo feita, começou essa semana, já está sendo concluída, e hoje, conversando com alguns munícipes, solicitei de Fabrício, o qual eu parabenizo pelo excelente trabalho que está sendo feito, aonde se destinou hoje uma caçamba e um trator, para também ajudar a fazer a pavimentação, a melhoria daquela estrada, e amanhã, salvo me engano, começará também a de Testa Branca.
Então, é assim que a gente trabalha. E quanto aqui o vereador Antônio já falou do Parque das Águas, porque foi feita só um patrulhamento em uma rua só, mas as ruas principais não foram feitas. E também, senhor presidente, quanto à questão de emendas, eu quero deixar claro que essas emendas que estão vindo, e que se caso elas não chegarem a tempo das eleições, quero deixar claro que eu não quero participar em momento nenhum desses anúncios, porque eu não quero pagar essa conta depois das eleições. Não quero, porque nós sabemos que governo do Estado, que deputados, após as eleições, nem sequer reconhece os municípios. E nós sabemos disso. Inclusive o governo do Estado, Rui Costa, ele sumiu. Veio aparecer agora, porque o Ricardo foi em busca, sempre cobrando, mas a gente sabe que ele, depois das eleições, ele desaparece. Ele desaparece. E aí estamos apostando em um governador que nem conhece totalmente 100% Itaberaba. Então eu não quero fazer parte, para amanhã depois eu não pagar essa conta, dizer que nós, vereadores de situação, prometeu que ia fazer e transformar Itaberaba. Ricardo está em busca o tempo todo, está buscando sim. A Vossa Excelência colocou bem aqui o vereador Zé Antônio, quanto à responsabilidade da empresa para a conclusão das obras. Mas acredito que as licitações estão sendo feitas, claras, mas está faltando esta cobrança. Você deve ser de uma parte? Um momento. Está faltando essa cobrança. Agora, o que tem, senhor presidente? O que me chama a atenção é que quando uma empresa ela ganha a licitação, ela também pode estar livre, sem influência política nenhuma, para ela concluir as obras, sem estar indicando, sendo indicada quem vai ou não trabalhar nessa empresa. Esse é meu pensamento. Pois não, vereador Jadiel? Eu agradeço a parte ao vereador Robenito Basto. Eu queria, senhor presidente, e as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, eu queria parabenizar o vereador José Antônio, presidente dessa casa, o líder do prefeito, o vereador Gerson, quando o mesmo colocou aí na tribuna que a obra do sem-teto nem sequer foi concluída por essa empresa. E a mesma empresa ganhou um certame da Rua Medeiros Neto Asfáltica. Francisco Gil? Francisco Gil. E a mesma ganhou aqui da Medeiros Neto. Eu pergunto a Vossa Excelência, será que a empresa tem culpa? Será que a empresa não é de algum político ligado ao prefeito? Fica a pergunta no ar. Por que eu falei isso, Vossa Excelência? Aonde está a competência do prefeito? Se uma empresa que ganhou o certame não concluiu uma obra, não tem recurso para fazer 1/3, 2/3 da obra, como é que vai dar prioridade, certame, aonde a própria empresa não tem recurso próprio? Como é que vamos concluir essas obras? Como o vereador Roberto colocou, é para a eleição, deputado todo mundo promete. É emenda daqui, emenda ali. Passou o período das eleições, desaparecem. Eu parabenizo Vossa Excelência, como foi do governador Rui Costa, não é só ele, não. O próprio deputado Cacaleão, que o próprio apoio Michel Temer, né, que nos envergonha, levou o país ao buraco. E não tem vereador vir aqui colocar que o deputado Cacaleão é o pai da criança, que não é. A gente sabe como as emendas, os acordos, como foi feito, por essas emendas. É bom para a nossa cidade? É de obrigação do deputado, não só dele, como outros deputados. Mas você já sabe, qualquer prefeito que esteja no poder, todo deputado abraça, porque sabe que tem condições de dar mais votos. Porque se não fosse, não traria essas emendas. Então, parabéns a Vossa Excelência. Eu acho que o povo tem que acordar que deputado que leva o país ao buraco não merece nossa confiança. Muito obrigado, Vossa Excelência. Ô, Vossa Excelência, só um minutinho. E vou fazer um requerimento e esperamos
sobre a empresa JSP, sabermos aonde é a sede dela. Se não me engano, acho que é em Rua Barbosa. A gente vamos lá fiscalizar. Irei segunda-feira fiscalizar a sede dessa empresa. Se não for mais uma fantasma, igual a do transporte alternativo, né? Que onde o prefeito deu 900 mil de aditivo. E até hoje, chegamos no endereço da empresa e ninguém trabalha, né? Então, vamos ficar atentos para esse requisito e vamos fazer requerimento e esperamos que todos os vereadores assinem esse requerimento, porque estou falando de dinheiro público. Obrigado, Vossa Excelência. Para concluir, senhor presidente, eu quero agradecer, que não foi ventilado aqui nesta casa, que o deputado federal Fernando Torres, que não será candidato nas próximas eleições, disponibilizou 2 ambulâncias para o município de Itaberaba, e até hoje a gente não viu nessa casa aqui ninguém parabenizar e nem falar. Quero dizer que fico feliz em saber, porque o deputado Fernando Torres teve 326 votos, apresentado ao povo de Itaberaba pelo vereador Niltinho em 10 dias. E agradeço a esses eleitores que deram apoio a Fernando Torres através do vereador Niltinho e que estão sendo contemplados com 2 ambulâncias para atender aquelas pessoas quando necessitar de fazer a transferência de Itaberaba para outras localidades. Então, para concluir, eu quero dizer que sinto-me feliz em ter apoiado Fernando Torres e ter reconhecido essas 2 ambulâncias e agradecer também ao prefeito Ricardo, que também foi cobrar, como ele tem dito, quem foi votado em Itaberaba, eu vou estar cobrando recursos para Itaberaba, como ele tem feito, não só com o Fernando Torres, mas com o Lázaro e com outros deputados, o qual nós vamos divulgar os nomes aqui, de vários deputados que ajudaram o município de Itaberaba. Muito obrigado. Inclusive Bobô, que deu um trator ao nosso amigo Luciano Santana. Bem, encerrado o tempo destinado às comunicações parlamentares e nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta sessão. Você assistiu à transmissão ao vivo da sessão da Câmara de Itaberaba. Saiba mais em itaberaba.ba.leg.br.